convidá-los a fechar os seus olhos, para te apresentar nossa vida diante do Senhor, através da oração. Pai bendito, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome por esta manhã, por cada um que está aqui, e agora nós vamos fazer o estudo do livro de Lucas e pedimos agora o teu Espírito para o nosso coração. O Senhor ministra a nós o poder do Senhor Jesus. Bendito Senhor, seja o Senhor, pelo Evangelho de Lucas, que chegou até nós, e hoje nós podemos, nessa manhã, meditar na palavra do Senhor e entender, ó Deus, algumas realidades, ó Deus, colocadas nesse livro para nos abençoar e edificar a nossa vida. Para isso, nós pedimos o Espírito do Senhor, o nosso professor, que esteja agora falando ao nosso coração, ministrando realidades do teu reino a nós, a fim de que sejamos edificados e edificadores para a glória do teu nome. Te bendizemos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar do Evangelho de Lucas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês têm a revista, né? Na revista de vocês, vai trabalhar sobre Lucas. Dizendo o seguinte: Lucas apresenta Jesus Cristo como o Filho do Homem. Vou colocar isso aqui, ó. Lucas apresenta é o seguinte: qual o propósito desse livro? Qual o propósito? O propósito do livro de Lucas é apresentar Jesus como homem perfeito. A ideia é mostrar Jesus como homem perfeito. Por quê? Porque Jesus foi homem perfeito. Cada evangelho vai dar uma ênfase na característica de Jesus. Por exemplo, Mateus vai apresentar Jesus como rei dos judeus. Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus. E Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Então Jesus vai ser trabalhado nesse evangelho com essa característica o tempo inteiro. Mas vamos falar sobre o destinatário do evangelho de Lucas. A quem se destina o livro? A quem se destina o livro? Para quem que ele está escrevendo? Para quem? Não, tem uma pessoa específica. Teófilo. Isso. Lucas, ela vai para o objetivo é para os gentios, né? Mas na verdade o evangelho é escrito para Teófilo. Por que o evangelho foi escrito para Teófilo? Quem era Teófilo? Quem era Teófilo? Vocês sabem? Alguém sabe me explicar sobre Teófilo? Muito bem, Teófilo. Tanto Lucas quanto Atos, eles foram dedicados, foram os dois únicos livros que Lucas escreveu, né? O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Esses dois livros, ambos, foram destinados a Teófilo, tá? Então o que acontece? Se a gente considerar que Lucas capítulo 1, versículo 3 diz assim: portanto, excelência, eu mesmo investiguei cuidadosamente todas essas coisas desde o começo, e me pareceu bem que lhe escrevesse uma narrativa acurada e ordenada, para que possa saber quão bem fundamentadas são as coisas que lhe foram ensinadas. Quando ele
vai usar aqui um termo chamado excelentíssimo. Excelentíssimo Teófilo. Então esse título, excelentíssimo, ele era usado naquele tempo para senadores, para cavaleiros, né, para pessoas que tinham uma alta posição no governo, tá? Então não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa bem colocada na sociedade. Então até mesmo como os procuradores romanos, eles tinham esse título de excelentíssimo. Parece que esse Teófilo, então, por causa dessa palavra, dessa simples palavrinha, nós temos um indício de que o Teófilo era um homem renomado na sociedade. Então, o teólogo Sarrano, ele traduz a interpretação com excelência, né? Ele vai usar essa palavra excelência, interpelação. A dedicatória a Teófilo evidentemente não exclui a possibilidade de que esses livros, desde já, visassem um grande círculo de leitores. Assim como hoje, também na antiguidade, dedicava-se livros a determinadas pessoas. Agora, onde Teófilo vivia? O país em que nós devemos localizar Teófilo depende-se da percepção de que Lucas considera necessário explicar lugares, costumes, peculiaridades de Israel, né, cretenses, atenienses, macedônias, enquanto pressupõe como conhecidas todas as localidades da Cilícia e na Itália. Você vai ver isso em Atos capítulo 28, por exemplo. Na verdade, isso que eu estou falando para vocês está muito mais discriminado em Atos do que em Lucas. Então, o que acontece? Quando ele vai trabalhar na região de Israel, quando ele vai trabalhar ali os cretenses, atenienses, a Macedônia, ele vai ser muito detalhista com respeito a essas cidades. Mas quando ele vai falar da Itália, quando ele vai falar, por exemplo, de Roma, né? Na Itália, na Cilícia, essas localidades, ele é mais superficial, tá? Então o que acontece? Até o centro-sul da Itália, do centro-sul da Itália até Roma, até mesmo pequenos vilarejos, ele vai citar isso de uma forma muito superficial. Atos 28:15, você vai ter um exemplo disso. Talvez a gente possa, talvez por isso devamos situar Teófilo na Itália. Contudo, a familiaridade também é pressuposta no caso das viagens de Antioquia para Chipre e pela Ásia Menor até Troade. Então, o que acontece? Teófilo era detentor de uma posição máxima entre todos os cidadãos proeminentes de Antioquia. Ele teria cedido grande pórtico, salão ou colunata, né, de sua casa para as reuniões de culto a Deus. Provavelmente, na casa de Teófilo, funcionava as reuniões da igreja em Roma, ou até mesmo na Itália, talvez, né? Saindo de Roma, né? Talvez seja fora de Roma. Então, a visão histórica abrangida, dada em Lucas 3, versículo 1, com a característica de todo o escrito, demonstra que Lucas escreveu a um amplo círculo de leitores de origem grega, cujo representante ele considerava ser Teófilo. Então, o que acontece? Fazendo essa introdução a respeito de Teófilo, para vocês entenderem o seguinte: Lucas, quando ele vai escrever, ele vai fazer uma pesquisa a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, da vida de Jesus. Então, pesquisando a vida de Jesus, ele vai ser, na verdade, um pesquisador bem apurado. Ele era um médico, ele era uma pessoa instruída. O seu grego, o grego de Teófilo, chegava a beirar o grego clássico, né? Ele tinha uma boa linguagem, ele tinha uma boa escrita, era uma pessoa desenvolta no escrever, e ele vai fazer uma pesquisa muito apurada para Teófilo. Provavelmente, Lucas tinha contatos muito próximos com Teófilo, e provavelmente Lucas estava discipulando Teófilo. Mas é bom a gente entender que Teófilo pode ser que tenha sido paciente de Lucas, né? E aí Lucas, pregando o Evangelho a Teófilo, ensinando Teófilo, fundamentando Teófilo, vai fazer uma pesquisa no intuito de doutrinar Teófilo. Então isso é bem possível. Há também alguns estudiosos dizem que os médicos de antigamente não eram como hoje.
eles tinham mais um perfil de, vamos dizer assim, não é escravo, mas era como se fosse um escravo, né? Só que ele tinha liberdade de atender outras pessoas. Ele não era escravo de uma só pessoa, mas ele vivia em função de certos pacientes. E ele atendia Teófilo, né? E aí, como o Teófilo tinha interesse em evangelho, pede a Lucas que faça uma pesquisa a respeito de Jesus Cristo para ele. Então, mas eu não acredito muito nessa possibilidade, porque a gente não vê esse tipo de perfil no evangelho, né? Parece que Lucas assim vai meio que forçar a pesquisar sobre Jesus. Eu acho que não aconteceu isso. O que nós temos de indício, de fato, é que Lucas discipulou a Teófilo. Então ele estava fazendo uma pesquisa a fim de doutrinar a Teófilo. Agora, por isso, você vai ter em Lucas a titulação, né, de Jesus, o subtítulo, né, Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele vai trabalhar nessa linha de Jesus como homem perfeito, a fim de que Teófilo pudesse se identificar com aquilo que ele estava escrevendo. Olha só, por isso que eu estou falando para vocês, o grego de Lucas foi muito bem trabalhado nesse evangelho, porque ele alcançou o objetivo: apresentar o Cristo como alguém acessível, alguém que ele pudesse se identificar nessa leitura do evangelho e ele pudesse dizer, bem, é isso aqui que eu preciso aplicar na minha vida. Então o evangelho de Lucas é um evangelho de aplicações. Lucas, ele sabe escrever, ele sabe denunciar quando tem que denunciar, sem ser baixo. Ele vai fazer isso com toda a categoria, com todo o conhecimento que lhe é pertinente, e ele vai fazer isso com muita cautela também, porque ele é gentil. Então ele vai trabalhar, ele está envolvido com os judeus, ele é uma pessoa que foi que andava com os judeus, se envolvia com os judeus, mas ele já estava aqui doutrinando gentios, tá? Então ele antecede a Paulo nesse quesito de discipular gentios, né? Ele já está aqui trabalhando com Teófilo. E as duas pesquisas, os dois livros de Lucas, são endereçados a Teófilo com esse fim, de doutrinar um gentio. Por isso, tanto Lucas quanto Atos tem tudo a ver com a igreja gentílica hoje, né? A igreja pode pegar suas informações e aplicar para si, porque ela é muito prática, né? Então, dois problemas críticos de estrutura e propósito estão tão entrelaçados nesse evangelho de Lucas que quase vamos desafiar a um tratamento separado. Não obstante, por razão de clareza e facilidade de compreensão, nós vamos examinar a estrutura básica do evangelho de Lucas e vamos determinar como ele usou essas fontes. Em seguida, a gente vai ver de que maneira a estrutura, o esquema expositivo, auxiliou no propósito ou propósitos que ele teve para escrever. Então, conforme observado acima, o terceiro evangelho, que é o Lucas, segue estritamente o esboço geral de Marcos, depois da narrativa do nascimento e infância de Jesus. Lucas, ele vai usar a estrutura de Marcos, entremeada com o material das fontes Q e L, os 4 deslocamentos em Lucas da ordem de Mateus são encontrados na primeira parte da narrativa. Então, o que a gente vai fazer? Vai ver como é formada a estrutura de Lucas. Olha só, Lucas ele vai ter muita similaridade com Marcos. Provavelmente, Lucas então se baseia no Evangelho de Marcos para escrever a sua carta, tá? Então essa é a ideia. Olha lá, vamos ver aqui. O seu Evangelho, né? Se você vai comparar Lucas com Marcos, como você vai fazer isso? Olha só, Marcos, capítulo 1, versículo 15, ou de 1 ao 15. Lucas 3, 1 até 4,15. Você vai ter aqui, aliás, 4,15, você vai
vai ter aqui do 4:16 até o 30. Você vai ter aqui, ó. Mistério de João. Você vai ter sobre batismo de Jesus. Você vai ter batismo e tentação de Jesus. A pregação em Nazaré, nessa ordem, tá? A chamada dos discípulos, a cura do endemoniado, aliás, perdão, a cura do endemoniado já é outra parte. Lucas 3, de 1 a 4 e 15. Você tem aqui, ó, Lucas 3, 1 ao 4:15. Lucas 3, versículo 1. Até o capítulo 4, versículo 15. Você vai ter sobre o ministério de João Batista, de João. E sobre o batismo e tentação de Jesus. Do 4:16 ao 30, você vai ter a pregação em Nazaré, chamada dos discípulos. Tá? Aqui, você vai ter em Marcos, do 1:16 ao 20, e do 1:21 ao 39, você vai ter o que está escrito em em Lucas 4, 31 a 44. A cura do endemoniado em Cafarnaum. Ixi, complicou aqui. Só um minutinho aqui para o church. No meio dos louvores, é isso mesmo. Então você vai ter, ó, do Marcos 1. Vou fazer assim que fica melhor, tá? Marcos e Lucas. Do 1:40. Do 1:40 ao 3:6, você vai ter o que está escrito em 5:12 até o 16:11. Você vai ter 5:1 ao 11, que é a chamada de preto. Chamada de preto.
É a chamada de Pedro. Aqui você vai ter do capítulo continua isso aqui. Aí você vai ter do 12 até o 16, 5, 12 até o 16, 11, vários milagres. E chamada de Mateus. Aqui é Marcos e Lucas. Então, a estrutura que Lucas vai usar para escrever é a mesma de Marcos, tá? Essa é a ideia aqui do texto. Ó, o 3, 7. Deixa eu ver se consigo fazer mais uma pequena. 3, 7. Até o 12. Você tem aqui do 6, 12 ao 16, Jesus no mar. Continuando aqui. Ó, do 13 a 19, Marcos 3, do 13 ao 19, e Lucas 6, 17 a 19. Você tem a escolha dos 12. Do 4, 1 a 25, até o 8, Lucas 4 a 18, você tem aqui a família de Jesus. Quatro, 35, 4, 26, A, 5, 4, 3, você vai ter o que está no 8, 19, até o 56, que são os vários milagres de Jesus. E aqui no 6, de 1 a 6, você vai ter aqui também dentro desse texto e pregação em Nazaré. É isso aí. A estrutura, ela é basicamente essa, tá? A mesma.
Então vamos falar agora, isso aqui é comparativo, tá? É uma estrutura comparativa, tá bom? Isso aqui é meio maçantezinho, mas é importante para você fazer a comparação com o Lucas. Posso pagar? Agora vamos fazer uma estrutura básica do livro, sem comparação com Marcos, tá? Vou esperar vocês escreverem para a gente fazer. Na revista de vocês, você já tem uma estrutura que o autor colocou lá. Que é, por exemplo, ó, que é o Lucas 1 até o capítulo 4, que é a preparação do Filho do Homem. A gente vai falar do 4 ao 19, vai ter o ministério do Filho do Homem. Do 20 ao 23 vai ter o sofrimento do Filho do Homem. E o Lucas 24, todinho do 11 ao 23, você vai ter a vitória do Filho do Homem. Então essa aqui é uma estrutura que a revista está te dando. Que é legal você ter essa estrutura, porque ajuda você, esses tópicos que são colocados pelos autores, pelos estudiosos, são interessantes porque eles te alertam, né, te fazem didaticamente entender o texto. Mas eu quero apresentar, além, como você já viu na revista, né, o da revista é bom você ter essa da revista, eu quero te apresentar também uma outra ótica para acrescentar o seu conhecimento, tá bom? Então, qual é a estrutura que eu quero apresentar para vocês? É essa aqui, ó. Do capítulo 1, posso pagar? Ó, vamos lá nessa estruturinha que eu vou mostrar para vocês também. Quero lembrar a vocês que essa estrutura é somada à estrutura que você já tem na revista, tá? Por que eu não estou me detendo muito na revista? Porque eu estou deduzindo que você tem lido na sua casa a revista. Então, eu quero aqui não passar o que a revista está falando, eu quero acrescentar. Você tem aqui, vai acrescentar, senão a gente vai ser redundante. Eu não quero isso, eu quero criar isso. Você vai ter o prefácio, que é do capítulo 1, do 1 ao 14. Vou confirmar isso. Então, do 1 ao 4. Tem o 4. Essa é a estrutura. Aí você vai ter a narrativa. Do nascimento e infância de Jesus, que é do 1:5 até o 2:52. Você vai ter atividades de Jesus na Galileia, que é do 3:1 ao 9:50. 3. Nova caminhada a Jerusalém. Não, 3 não é a nova, é a caminhada. Caminhada a Jerusalém.
partindo, tipo um fio. Que é do 9h51 até 13h30. 4. Nova caminhada a Jerusalém, parte 2. 13, 19, 27. E por último, Jesus em Jerusalém, que é 19, 28 ao 24, 53. Vai ser estrutura. Tudo bem? Quem era Lucas? Agora vamos falar mais do Evangelho, né? Aqui você tem a estrutura. A estrutura é essa partezinha meio chata, mas isso aqui é legal para você quando for fazer o seu estudo em casa. Porque você vai fazer um comparativo, aí você vai poder falar, isso tem, isso não tem no outro Evangelho, né? E isso aqui é a estrutura para te ajudar a fazer a separação do livro quando você for estudar. Tá? Por exemplo, você quer fazer um estudo de Lucas na família, com a família. Aí o que você vai fazer? Você pode dividir em 5 etapas, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda-feira nós vamos estudar sobre o nascimento e infância de Jesus. Olha como é que fica didático. Tá vendo? Por isso essas estruturas foram criadas. Você quer na terça-feira fazer um estudo sobre Jesus na Galileia? Fica fácil para você estudar. Então você vai fazer uma pesquisa sobre Jesus na Galileia, você vai fazer comparando com os outros evangelhos, você pode pegar escritos sobre isso. Tem muito, daí você pode, por exemplo, caminhada de Jesus a Jerusalém, você pode fazer aqui em 2 partes, né? Divide em 2 partes. Jesus vai fazer uma nova caminhada a Jerusalém. Jesus agora em Jerusalém. O que aconteceu Jesus em Jerusalém? Você vai até... Tudo bem? Foi assim que Lucas apresenta então o Evangelho para Teófilo. Ele vai fazer na sua escrita, ele vai fazer essas divisões, né? Ele vai fazer de uma forma distinta. Ele não coloca isso no texto, ele não coloca isso na Bíblia, mas ele coloca isso na sua cabeça. Ele vai fazer uma coisa dividida na sua mente. Agora, Lucas, quem era ele? Ele era amigo, ele era companheiro de Paulo. A gente vai ver isso na Bíblia, né? A gente vê que eles eram amigos, e ele foi o único autor gentil incluído nos escritores do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito por judeus, com exceção de Lucas. Lucas foi o único que escreveu o Novo Testamento que era gentil. Embora ele não tivesse sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus, do terreno de Jesus, Lucas não esteve com Jesus. Tá? O escritor nos informa no prefácio do livro que investigou cuidadosamente os fatos e que ouviu aqueles que foram testemunhas oculares e servos do Senhor. Tem um livro muito legal, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, que é um livro Testemunhas Oculares de Jesus. Acho que é isso. Testemunhas Oculares Testemunhas Oculares de Jesus. Esse livro foi escrito pela editora Paulus. É um livro que vale a pena você adquirir, tá? Na sua biblioteca. E ele fala sobre isso. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Vamos abrir a Bíblia lá para a gente ver algumas coisas sobre testemunhos oculares. Querido Teófilo, agora vamos para a Bíblia. Muitos já se dedicaram a elaborar relatos dos fatos que se cumpriram entre nós. Está falando da vida de Jesus.
Com base no que lhes foi transmitido por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Portanto, Excelência, eu mesmo investiguei cuidadosamente estas coisas, desde o começo, e me pareceu bem que lhe escrevesse uma narrativa acurada e ordenada, para que possa saber quão bem fundamentadas são as coisas que lhe foram ensinadas. Então, Teófilo estava sendo doutrinado por alguém. Então, ele está falando: olha, eu quero mostrar para você que tem fundamento que você está aprendendo. Porém, ele não era uma testemunha viva. Lucas não testemunhou, não estava nos fatos de Jesus. Ele não participou da história de Jesus. Ele não andou com Jesus. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa a respeito da vida de Jesus de uma forma muito organizada, bem ordenada. Ele vai pegar todas as informações necessárias e vai passar isso ao Teófilo, para que pudesse Teófilo ser fundamentado na sua fé. Então o intuito é fortalecer a fé de Teófilo. Então, nos dias de Herodes, rei de Judá, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia à divisão de quem aí? Que é minha Bíblia? Abias, porque na minha Bíblia está Avirra. Sua mulher descendia de Arão. Seu nome era Isabel, de Sheba. Os dois eram justos aos olhos de Deus, observando todas as ordenanças, mandamentos e ordenanças de Deus, de modo irrepreensível. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois contavam de certa idade. Uma vez, quando Zacarias cumpria seus deveres de sacerdote, no período de serviço de sua divisão perante Deus, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume dos sacerdotes, para entrar no templo e queimar incenso. Todos estavam do lado de fora orando. Na hora de queimar o incenso, todos estavam do lado de fora orando na hora de queimar o incenso, quando lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias ficou assustado, aterrorizado com a visão. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, engravidará, e você lhe dará o nome de João. Ele será a sua alegria e prazer, e muitas pessoas se alegrarão quando ele nascer, porque será grande aos olhos de Deus, e nunca tomará vinho nem bebida embriagante, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Fará retornar muitos do povo de Israel a Deus, a Adonai, o Deus deles, e irá à frente de Adonai no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo para Deus. Fantástico esse início aqui, não é? Por quê? Primeiro, vamos pegar aqui esses detalhes do texto, essas riquezas que tem aqui nesses detalhes. O que a gente tem aqui? Bem, nos dias de Herodes, rei de Judá, Herodes não era para ser o rei de Judá, né? O rei de Judá deveria ser alguém que fosse da linhagem de Davi. Herodes não era da linhagem de Davi. Herodes era um cidadão romano. Ele estava dominando sobre esse império. Então a gente entende que naquele período... Não, mas é porque o que acontece? Ele na verdade, tinha sido designado, porque haviam 5 regiões que Roma estava dominando, entre elas. Aliás, diga-se de passagem, o mais fraquinho era a região de Israel. Então ele estava dominando a região de Israel sob o comando do grande imperador. E o que vai acontecer? Ele assume a região de Judá, que era uma região pobre, estava sob o domínio de Roma. Então, não tem a ver com, não é uma realeza judaica, não vem dos judeus, não é da tribo de Judá. E não é uma linhagem real. Então, Herodes, que é romano, está dominando
E aí vem o império romano sobre Israel, dominando Israel. Israel está sob um jugo tremendo. A gente vai ver aqui uma outra coisa. Nessa pesquisa que Lucas está fazendo, Lucas não está fazendo uma pesquisa solta, gente. Ele não está pegando assim, ó, e falando, eu descobri isso, eu descobri aquilo, não. A pesquisa dele é direcionada, é canalizada. Então, tudo que ele está falando aqui tem um propósito de chegar a um objetivo da sua pesquisa. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando o seguinte, ele começa falando de Zacarias. Olha que coisa interessante. Ele está preocupado em começar a história fazendo também suas denúnciazinhas. Então ele vai falar assim, olha, na verdade, Herodes, no tempo do Herodes havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele está chamando a atenção para o sacerdócio. Ele está chamando a atenção para a função do sacerdote no templo, que também já estava desordenado, acabado, destruído, né, por Roma. Estava tudo deturpado, bagunçado. Então ele vai chamar a atenção, ele vai falar, olha, Zacarias pertencia à divisão de Abias. Ele vai falar que Zacarias pertence à divisão de Abias. Por que ele está preocupado para falar a Teófilo, um gentio, sobre a divisão do trabalho de Zacarias no turno sacerdotal? Entende? Parece que ele está assim, fazendo uma pesquisa, e ele está colocando todas as informações, até aquelas que não seriam necessárias para Teófilo. Mas na verdade, Lucas está escrevendo para Teófilo, sabendo que ele está dedicando a Teófilo o seu evangelho, mas ele sabia que o seu evangelho, a sua pesquisa, não ficaria apenas com Teófilo. O propósito era fundamentar a fé dos gentios. E ele também queria fazer uma denúncia para os romanos. Ele estava falando, olha, tem um sacerdote do turno de Abias, que é Zacarias, e esse caboclinho teve um filho, chamado João Batista. Essa é a ideia dele. Mas quando se fala do turno de Abias, era o 8º turno, o turno de Abias, esse turno de Abias não foi escolhido na época de Jesus. Esse turno foi escolhido lá atrás, na época de Esdras. Lá atrás. Desde então, esses turnos se mantêm até os dias de hoje. Até os dias de Jesus, né? De Zacarias. Zacarias estava no turno que não foi separado naquele tempo, que já tinha sido separado há muito tempo atrás. Lembrando que esse trabalho sacerdotal que era feito no turno de Abias era um trabalho feito por sumo sacerdote. E aí, olha que coisa interessante. Ele vai falar uma coisa muito interessante aqui, ó. Os dois eram justos aos olhos de Deus, e eles estavam observando todos os mandamentos e ordenanças que do Senhor de modo irrepreensível. De modo irrepreensível. Ele está falando, eles estavam seguindo as leis do Senhor, cumprindo todos os mandamentos de Deus. Eles não estavam pecando contra os mandamentos, eles faziam de forma irrepreensível. Estavam cumprindo a lei de uma forma total, plena. Eles não estavam deixando passar nada, gente. O que ele estava dizendo? São pessoas aptas para exercer, pessoas justas diante do Senhor, porque cumpriam os mandamentos do Senhor. Esses dois, eles tinham autoridade para gerar um filho para o sacerdócio. Por quê? Porque Abias era um sumo sacerdócio, gera Zacarias para o sumo sacerdócio, mas não era sumo sacerdote. Zacarias não era sumo sacerdote porque já tinha sumo sacerdote nessa época, e que não foi escolhido pelo povo de Israel. Esse sumo sacerdote foi escolhido por quem? Por Roma. Ou seja, ele está falando que tem alguma coisa errada nessa história, entendeu? Ele está falando assim, ó, está meio desconcertada essa história, porque o que deveria ser não é, onde quem deveria estar desenvolvendo não está. Tem coisa errada nesse negócio. E ele vai dizer, eles eram justos
diante do Senhor, eles estavam cumprindo a lei de uma maneira irrepreensível, mas eles não tinham filhos. E aí, eles já estavam velhos. O que ele está dizendo? Isso já é antigo, está fora. Uma vez, quando Zacarias estava cumprindo seus deveres de sacerdote no período de serviço, de sua divisão perante Deus, olha que coisa interessante, ele está falando, Deus vai falar com ele, envia um anjo na hora em que ele está o quê? Desenvolvendo o seu sacerdócio, na hora em que ele está apresentando a Deus a sua oferta, na hora que ele está intercedendo pelos outros, na hora que ele está sendo sacerdote, ele vai ter a presença de um anjo falando com ele. Mas ele vai dizer que o anjo vai falar aqui o seguinte, olha a dica do anjo. Não tenha medo, Zacarias, no verso 13, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, engravidará e dará o nome de João. Ele será grande alegria e prazer, sua alegria e prazer, e muitas pessoas se alegrarão quando ele nascer, porque ele será grande aos olhos de Deus. Olha o que diz o verso 15: nunca tomará vinho nem bebida embriagante. Pergunto a você, era proibido tomar vinho na época para os judeus? Hã? Não. Até hoje não é. Então ele não tomará vinho nem bebida embriagante. Para onde essa... Por que ele está falando isso? Por que o anjo está falando que ele não vai tomar bebida, vinho nem bebida embriagante? Por que o anjo falou isso? A quem foi dada essa ordem de não tomar vinho nem bebida embriagante? Mas pastores? Hã? Para pastores? Não. Diáconos? Para o nazireu, mas tem uma classe. Não é para... Vamos lá, separar. Vamos lá. Ele está fazendo, é o que eu falei para vocês, ele está fazendo uma construção a fim de chegar a um objetivo. Ele está falando de sacerdócio e está falando de turnos sacerdotais. Os outros evangelistas não vão ter essa preocupação. Lucas tem. E Lucas não é judeu, ele é gentil. Olha só, a gente precisa olhar pesquisando isso com detalhe. Por que o cara vai falar sobre sacerdócio e depois ele vai pegar e falar que não pode beber bebida forte e nem vinho? Tem alguma coisa nesse negócio aí. Está falando, aí você vai para a Bíblia procurar sobre o sacerdote. E aí tem uma classe, tem uma classe que não pode tomar, de sacerdote, que não pode tomar bebida forte e nem vinho. Quem é? O sumo sacerdote. Entenderam? Até para pastor, né? Tem, agora não lembro onde, algumas recomendações, de 6 folhas de uma mulher, não beber bebida forte. O líder, né? Não sedar ao vinho, né? Exatamente. Vocês entendem? Então qual é a ideia? A ideia era dizer, esse caboclinho que vai nascer, ele vai exercer a função sacerdotal. Quem está chamando ele para o sumo sacerdócio não era o homem, era Deus. Então agora Deus está restaurando o templo. Olha que coisa interessante, sem templo. Mas não tinha o templo na época de Jesus? Tinha o templo na época de Jesus, só que ele estava corrompido. E templo corrompido para Deus é pedra, não é nada, não significa nada. Entende? Para Deus o que conta é o ministério, é a função do templo. E aí Deus está falando assim para João Batista, está falando para Zacarias: Zacarias, estou restaurando o templo, e estou restaurando a função sacerdotal, e estou restaurando o sumo sacerdócio, estou restaurando a partir de João Batista. É isso que Lucas está querendo mostrar para Teófilo, que está havendo uma restauração do templo na época de Jesus, com o nascimento de João Batista. E aí ele vai chamar João Batista a um ministério profético, porque o anjo
vai dizer? Ele vai o quê? Como é que eu lembro disso aqui? Fará retornar muitos do povo de Israel a Deus, a Adonai, o Deus deles. Ele irá à frente do Senhor e no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos. Espera aí, olha lá. Ele não está dizendo, o texto não está dizendo que ele está fazendo com que ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, fará retomar muitos do povo de Israel a Deus, Deus deles. Os pais são íntegros, são justos, estão seguindo. No ventre, ele já tem o Espírito Santo e ele vai fazer Israel voltar. Deus está focando o seu ministério em quem? Em Israel, através de João Batista. Então Deus vai falar, através de João Batista, ele vai fazer com que Israel volte. Gente, isso aqui é cumprimento de profecia. Entende? O templo está sendo restaurado. João Batista vai ser o sumo sacerdote. Deixa eu explicar isso para vocês melhor. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo passar, mas deixa eu mostrar isso para vocês. Ó, vem o Senhor, começa com os pais, Isabel e Zacarias. São justos. Por que eles são justos? Porque eles cumprem a lei. Irrepreensíveis na lei. Cumprem toda a lei. Eram homens justos diante de Deus, agradavam o coração de Deus. Gera um filho, qual é o nome dele? João. O que repousa sobre João? A Bíblia diz que desde o ventre, o que ele vai ter? Ser cheio do Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre isso, para não deixar confusão? Poderia um homem nascer cheio do Espírito Santo já na época de Jesus? Sendo que havia uma corrupção dos homens, e a nossa teologia afirma que após Noé, nenhum homem nascia mais cheio do Espírito Santo, porque Deus não habitaria mais no homem, porque ele era carnal, pecador desde o ventre, desde o seu nascimento. Veio um cara quebrar as regras, João Batista, porque João Batista não era Cristo, João Batista era apenas um homem, e a gente o reconhece como homem. Mas João Batista vai nascer cheio do Espírito Santo. A gente dá ênfase a Jesus nascer cheio do Espírito Santo, porque Jesus, inclusive, foi gerado pelo Espírito. Mas e João Batista? Como explicar essa quebra de regra teológica? Que caboclinho é esse que já nasceu cheio do Espírito Santo, sem arrependimento? Aí você vai falar assim, então pode haver uma predestinação, não pode não? O cara nasceu destinado. Eu gosto de confundir, né? Muito bom, né? Então vamos lá, olha só. A ideia aqui desse texto, a ideia aqui é mostrar o seguinte: Deus estava precisando cumprir a sua promessa em Israel. E um detalhe, desde o ventre, os seus pais já estavam gerando esse menino, porque estavam sendo justos, cumprindo toda a lei do Senhor, estavam servindo ao Senhor. E há uma ideia de salvação da seguinte forma:
A ideia de salvação em Israel, ela é muito diferente da ideia de salvação que a gente tem hoje. Porque a nossa ideia de salvação, ela é muito centrada na individualidade. A ideia de salvação em Israel é diferente, porque o pai ensina o filho. O pai mostra o caminho para o filho. O pai gera no filho a salvação. A decisão é pessoal. Mas se você ensina a criança o caminho que ela deve andar, jamais ela vai se desviar. Isso é um princípio judaico. Se você ensina, não se desvia. Se você forma os valores do reino, ela não se separa dele. Por isso que a Bíblia está dizendo que eles eram justos e cumpriam a lei. Ele não era cheio do Espírito por acaso. Havia toda uma estrutura preparada para que essa criança fosse de fato um sumo sacerdote. Então o que acontece? Começa-se ensinando a criança os valores pelos próprios pais que serviam ao Senhor. Aquela criança nasce no seu ventre cheia do Espírito Santo e ela vai então cumprir o seu papel de sumo sacerdócio. Porque tem uma coisa aqui que Deus nos faz. Todos nós, quando estamos gerados já no ventre da nossa mãe, Deus nos faz gerar e nascer porque Ele quer desenvolver algo em nós. Todos nós. Todos nós. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus falou: eu quero que você venha à luz, eu quero que você venha ao mundo, porque eu quero que você desenvolva uma função, uma missão. Ninguém aqui foi chamado para não fazer nada. João Batista tinha a sua missão. Qual era a sua missão? Ser sumo sacerdote. Deus estava levantando o seu sumo sacerdote e precisava, porque estava tudo corrompido. Deus estava precisando do sumo sacerdote porque Deus estava restaurando. Deus estava restaurando o templo. Deus estava restaurando. Vamos colocar o sumo sacerdote. Deus estava restaurando o povo. Porque do que adianta o sumo sacerdote, do que adianta o templo, se você não tem o povo? Né? Ali diz que Deus estava reunindo o povo. Iria juntar o povo. Porque tendo o povo, você tem porque ter o templo, ter o sumo sacerdote. Você tem porque ter toda a estrutura, toda a função acontecendo. Porque Israel estava disperso. Agora, através de João Batista, ele vai reunir. Por que João Batista se torna conhecido nas cidades circunvizinhas? E por que ele se torna reconhecido em todo o território de Israel? E fora de Israel também, mas principalmente em Israel. Por que ele se torna conhecido em Israel? E os judeus começam a vir e se reunir com João Batista e serem batizados por ele. Porque ele está agora juntando o povo. Ele está juntando o povo que vai escolher. E ele faz por meio do batismo. Bem, você tem o templo, você tem o sumo sacerdote, você tem o povo. É interessante que a forma como isso foi restaurado não foi do jeito que os judeus estavam pensando que seria. Os judeus estavam pensando que o Messias viria como um grande guerreiro, tomaria o templo à força, mataria os romanos e aí daria o poder a Israel e falar: agora temos um povo, temos um templo, temos agora sumo sacerdote, temos tudo. Foi diferente, gente. É por isso que eu digo a vocês: a Bíblia está falando que o templo será restaurado no fim dos dias. Isso vai acontecer? Vai, mas não é como a gente está imaginando. Entende? Vai nos surpreender, porque não é do jeito que a gente está imaginando. Assim como não era do jeito que os judeus estavam imaginando. Por que tem que ser do jeito que você está pensando que vai ser? Vai acontecer? Vai. Mas vai ser do jeito que a gente imagina? Não. Aqui, o templo foi restaurado sem precisar chegar lá e destruir tudo e acabou. O templo foi restaurado na sua função. Começou a ter sentido a oferta novamente. Tanto começou a ter sentido, porque você já tem o templo, você já tem sacerdócio, você tem povo, o que está faltando? O que está faltando?
por isso que Lucas vai apontar a oferta, porque a oferta faz com que tudo isso funcione. Porque é a oferta que liga o povo a Deus. Quem é a oferta? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oferta liga o povo a Deus. Era essa a denúncia, era esse o objetivo de Lucas com Teófilo. Teófilo, quero dizer a você que agora é tempo de restauração. A coisa está sendo restaurada. Tudo que havia sido perdido, sentido, está sendo restaurado. O povo agora vai ter oferta para oferecer. Então, olha só. Por isso ele vai dizer que João Batista não vai ser dada bebida forte, não vai tomar vinho. Ele vai à frente do Senhor, ele vai à frente do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Porque quem é Elias? Quem era Elias? Elias? Quem era Elias? Pronto? Só que Elias não era apenas um profeta. Elias se torna a representação profética, porque Elias não morre. Elias é assunto aos céus. Elias sobe, é levado por Deus, não morre. Porque se Elias morre, a profecia morre. Elias, que representa o profético, vai aos céus, não morre, e o profeta ao céu significa que ele vai voltar. Isso significa que a profecia, ela foi dita, mas ela vai se cumprir. Se falou, vai acontecer. Até hoje Israel espera pela manifestação de Elias. Naquela época de Jesus, era esperado Elias. Os judeus estavam esperando por Elias. Elias vai voltar. Até hoje os judeus esperam pela vinda de Elias, porque os judeus sabem que se Elias vem, quem é que vem depois, em seguida? O Messias. Então eles ficam atentos ao seguinte: Elias chegou? Se Elias chegou, o Cristo está chegando. Se Elias está aí, o Cristo também vai chegar. Não demora, porque o Cristo está ligado à profecia. Cristo vem assim que a profecia se manifestar. Por que as pessoas hoje, é interessante isso, porque isso é do homem, né? Hoje nós buscamos a profecia, né? O homem tem um interesse especial na profecia, porque nós estamos ansiosos pela manifestação de Cristo. E não tem como a gente falar da vinda de Cristo sem falar das profecias. Não é verdade? Como é que eu sei que Jesus está voltando? Pelos sinais proféticos. Então, antes do Cristo se manifestar, a profecia precisa se cumprir. Então, Elias, que representa a profecia, que é o sinal da profecia, ele precisava vir se manifestar. Vai acontecer isso no fim dos tempos. Por isso que a Bíblia diz que as 7 trombetas tocarão, porque as trombetas são sinais proféticos, e não tem como vir a manifestação de Cristo sem antes se manifestar Elias. Então o que os judeus estavam esperando? Elias. Eles estavam atentos para Elias. Elias apareceu, o Cristo vai vir. Só que Elias não é o profeta. Elias se torna a tipologia da missão profética. O que é que João Batista vai fazer? João Batista vai ser o Elias.
Os judeus não estavam entendendo isso. Por isso, quando eles veem Jesus, o que eles pensam? Eles falam, opa, esse é Elias. Então, ou seja, eles falavam, se Cristo está manifestando com profecia, então ele não é o Cristo, ele é o Elias. O Cristo está vindo aí, depois de Jesus. E Jesus está falando, não, eu não sou Elias. João Batista assume a função de Elias. Ele se torna o Elias dessa geração que está prenunciando a vinda do Messias. Então se manifesta Elias, profético, para que o Cristo se manifeste. Entenderam? Dúvidas? Tá. Por isso que eles entraram em parafuso, né? Por isso eles entraram em parafuso. A confusão era toda em torno disso. O que Lucas está dizendo? Lucas está preocupado em apontar a restauração do templo com a oferta. Ele queria mostrar quem era a oferta. Ele queria mostrar o sacerdócio, o sumo sacerdócio. Ele queria mostrar toda a função, o povo voltando. Ele está falando, olha, o povo está voltando para o sacrifício acontecer nesse sentido. Está falando que está sendo tudo restaurado. E outra coisa, por quê? Porque o Elias está se manifestando. Lucas está apontando João Batista como o Elias da sua geração. Por isso ele está falando que ele está vindo com o poder de Elias. Tá? Então, o que vai acontecer como sinal de Elias? Ele vai fazer voltar o coração dos pais aos filhos. O que significa isso? Voltar o coração dos pais aos filhos. E os desobedientes à sabedoria do justo para preparar o povo para Deus. O que é voltar o coração dos pais aos filhos? A nossa vã ignorância, desculpem dizer isso, diz que é o pai com o filho se reconciliando. Não é isso. Quando fala voltar o coração dos pais aos filhos, ele está dizendo aqui que toda a palavra que foi dita aos pais no passado vai abraçar o filho nesses dias. Tocou o filho, os filhos, ou seja, foi dita lá no passado e está se cumprindo agora. O coração dos pais está vindo para os filhos, se convertendo aos filhos. O que ele está dizendo é que aquilo que foi dito aos pais, aquilo que foi profetizado aos pais, agora está tocando os filhos. Não é pai e filho. Ele está falando lá de Moisés, a lei. A lei que foi dita, que foi predita, escrita na palavra, no próprio dedo de Deus, na tábua, na pedra. E que o povo de Israel não entendia muito a lógica daquele negócio, né? Mas que foi dito, agora estava vindo para o coração dos filhos. Em outras palavras, a lei estava sendo escrita agora no coração dos filhos. O coração dos pais estava voltado para os filhos, porque agora os filhos estão se manifestando, está falando daquela geração. Ele estava falando que agora ele estava fazendo sentido em toda a lei, porque agora Cristo estava para se manifestar. Lucas vai fazer a sua introdução dizendo isso, por isso que ele vai colocar aqui, ó, os desobedientes à sabedoria dos justos, porque ele está dizendo que os justos cumprem a lei. Está vendo? Nós estamos falando de Lucas, que era uma pessoa intelectual. Lucas não vai escrever um texto sem ser pensado, bem elaborado. Lucas está fazendo a ligação de toda a lei. Ele está falando que agora Deus está restaurando o templo, o sumo sacerdócio, o povo, a oferta, mas a oferta tem sentido porque a lei está sendo restaurada. Tudo isso aqui, todo esse cenário é preparado por Elias, pela profecia. João Batista vai arrumar a casa, vai arrumar tudo, preparar tudo. Quando agora está tudo funcionando, agora só precisa da oferta. Aí a oferta aparece. João Batista prepara inclusive a oferta. Quando a oferta aparece, Jesus fala: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João Batista preparou tudo, gente. Ele preparou todo o cenário. Olha a importância de João Batista para a vida de Jesus. Se Jesus simplesmente tivesse aparecido na história,
sem João Batista ter vindo antes, sem João Batista desenvolver esse cenário, todo o ministério de Jesus poderia estar prejudicado. Entende? João Batista teve que vir antes, colocar ordem na casa, colocar cada coisa no seu lugar, para que pudesse Jesus se manifestar e ele falar: bem, aqui está a oferta, aqui está o sumo sacerdócio, aqui está o templo, aqui está o povo, agora vamos botar esse negócio para funcionar, vamos oferecer a oferta para o sacrifício. Jesus vai morrer na cruz do Calvário pela humanidade, ele tem que fazer tudo isso. Então a função de João Batista não foi simplesmente falar: ei, ele está vindo. Não, ele está preparando tudo, tá? Tudo bem? Lucas está falando isso. Lucas está mostrando isso no primeiro capítulo. Então o que vai acontecer? No verso 23 diz aqui, 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, eles ficaram surpresos com sua demora no tempo, mas por ele não conseguir conversar com as pessoas, elas perceberam que tiveram uma visão do tempo mudo. Ele se comunicava por meio de sinais. Quando ele terminou o período de serviço no templo, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, ficou 5 meses sem sair de casa, dizendo: o Senhor fez isso para mim, ele me mostrou o seu favor desta vez, para remover minha desgraça pública. Aí está falando aqui, ó, sobre todo o trabalho de preparação para a vinda de João Batista, tá? Maria, verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem noiva de um homem chamado José, da casa de Davi. Olha a preocupação de Lucas em mostrar a linhagem real, né? Então ele está falando que José era da linhagem de Davi, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Shalom, favorecida, o Senhor está com você. Ela ficou profundamente perturbada com as palavras dele e pensou sobre o significado dessa saudação. Verso 30. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi favorecida por Deus. Veja, você engravidará, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Yeshua, Jesus. Ele será grande e será chamado Filho de Elohim, Senhor, Filho de Deus. Está Filho de Deus aí? Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Adonai, Deus, lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Olha aí, ó. Está vendo por que começou a falar de José, da linhagem de Davi? Porque ele está falando que ele tem autoridade para isso. Então ele vai se preocupar aqui, ó, em dizer: lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Como isso pode acontecer se sou virgem? Maria perguntou ao anjo, e ele respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá. Por isso a criança santa, nascida de você, será chamada Filho de Deus. O que ele está falando? Gente, olha que coisa mais pequena na nossa mente. Enquanto que o anjo está vindo para falar da missão de Jesus, ela está preocupada em ter o filho. Ela está preocupada com a ansiedade dela. E agora? Ela está preocupada ali, porque é o seguinte: ela era virgem. Uma virgem ter um filho naquela época, complicado, né? Ó, você vai ter um filho. Imagina, se chegasse hoje, hoje em dia os valores estão muito deturpados, mas, por exemplo, na minha época de criança, uma mulher casagrada ainda é uma vergonha, né? Não, isso que não tem problema não. Na época de Jesus era pior ainda. Na época de Jesus era pior ainda.
E aí ela estava noiva. O Senhor falou: você vai ter um filho. Aí ela: peraí, eu vou ter um filho. Aí hoje vão, né? O nome dele é Jesus, vai vir, vai fazer não sei o que, vai acontecer, papapá. E ela: filho? Quando é que eu vou ter filho? Ela, entendeu? Parece um texto que ela não está muito. Ela nitidamente não está entendendo o que está acontecendo. Lucas está falando de Cristo. Ele está relatando, ele está preocupado em mostrar aqui a missão de Jesus, a despeito da compreensão de Maria, de José, porque o Messias não dependeu dos pais, ao contrário de João Batista, que foi fruto da fidelidade dos pais. Porque se ele vai ser sumo sacerdote, ele precisaria estar envolvido com a lei total. Cristo vem diferente, porque o que acontece? Ele está mostrando que o homem é corrupto, que o homem está fora dos propósitos de Deus, e que vem Cristo pura e simplesmente pela vontade de Deus. Ele não vem na dependência do homem, ele vem pela manifestação pura de Deus. Era por isso que tinha que vir de uma virgem, não podia vir de um relacionamento pai e filho, ou marido e mulher, né? A semente. Exatamente. Por isso ela vem de quem? De Deus. Eu acho fabuloso porque você tem aqui os elementos terra e céu. Terra é o pó, o céu é o Espírito Santo. Você tem essa junção, céu e terra. Assim foi formado Adão, assim foi formado Cristo. Assim se manifesta então o Filho de Deus. E ele vem como oferta pelos pecados. Aí ele vai salvar o mundo. Começa então, Maria entende, ela recebe isso do seu Espírito, e ela vai fazer o cântico, ela vai dizer: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que reparou na humildade, na humilde posição de sua serva. Pois imagine, de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. O poderoso fez grandes coisas por mim, seu nome é realmente santo, e em cada geração ele tem misericórdia daqueles que o temem. Ele realizou atos, poderosos com seu braço, expulsou os que são orgulhosos no íntimo, derrubou o governante dos tronos, exaltou os humildes, encheu os famintos de coisas boas, mas mandou embora os ricos sem nada. Tomou a parte do seu servo Israel, lembrando-se da misericórdia que prometeu a nossos pais, e a Abraão e a sua descendência para sempre. Ela vai compor essa música, ela vai compor essa poesia ao Senhor, agradecida porque ela estava gerando vida para as nações da terra, né? Então Deus agora usa Maria para isso. Ela sabia que, embora no seu tempo fosse um tempo de vergonhas de uma mãe solteira, mas ela sabia que se Cristo estava se manifestando, o seu nome seria honrado em todas as nações da terra, porque era o Messias que estava vindo. Se Deus estava enviando, é óbvio que não havia tristeza no coração dela, mas a alegria em saber que ela estava participando dessa salvação para as nações da terra. Ela estava sendo agora abençoada, usar o seu bem para trazer vida para as nações. Se alegra diante disso. E ela fala: para todas as nações eu dizer que eu sou abençoada. Por que ela fala isso? Porque a contra-regra ela seria envergonhada, né? Então ela tem na contra-regra ali, vai ser abençoada. Ela vai ter a bênção de Deus. E ela vai falar: em vez de vergonha, Deus vai me dar dupla honra diante das nações. Aí você tem esse quadro, você tem esse cenário para a formação de Lucas. Lucas vai explicar isso em palavras a Teófilo. Certamente Lucas vai continuar doutrinando Teófilo, mas ele está fazendo uma pesquisa muito bem detalhada, mostrando desde a função sacerdotal até a missão de Jesus. Por isso, os milagres que você tem em Lucas
As mensagens de Jesus que você tem em Lucas, as parábolas em Lucas, têm só uma função: é mostrar tudo isso aqui, ó. Instalação do templo, sumo sacerdócio, o povo sendo reunido para a oferta ser oferecida no final. Termina como? A oferta sendo oferecida. Porque quando a oferta é oferecida, pronto. Agora sim, está tudo completo. Não há mais nada para mudar. Então, por isso você vai ter os milagres de Jesus, não são soltos, tá, gente? Para a gente concluir, guarde isso no seu coração. As pessoas querem milagres de Deus por querer. Elas não entendem que Deus tem um projeto de ação. E não funciona assim. Ah, Deus me dá e eu vou receber. Não é assim. Deus não age dessa maneira. Deus age em função do seu reino. E Jesus, por causa do reino, curou. Por causa do reino, ressuscitou. Por causa do reino, alimentou. Por causa do reino, morreu na cruz. É por causa do reino. Meu irmão, se diante de uma adversidade você estiver envolvido com o reino, milagre de Deus vai acontecer, não é por sua causa, é por causa do reino. Entende? Tudo tem que girar em função do reino. Por quê? Porque eu estou envolvido com o reino. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Eu não estou buscando em primeiro lugar a minha cura, eu não estou buscando em primeiro lugar a minha libertação, eu não estou buscando em primeiro lugar a minha saúde, eu não estou buscando em primeiro lugar a minha prosperidade, eu não estou buscando em primeiro lugar nada, eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, Deus me dá porque Ele é misericordioso e benigno. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Se eu sou próspero, se eu sou alegre, se eu tenho, é porque Deus me deu e eu só tenho a agradecer. Porque o que eu tenho foi Ele que me deu e não é porque eu estou envolvido com isso, é porque Ele simplesmente decidiu me dar. Alguém me falou esses dias assim, como pastor, estou pagando um preço alto pela minha bênção. Eu falei, então meu querido, deixa eu te falar. O preço mais alto que você der pela sua bênção não é suficiente. Porque você não compra a bênção. Tem gente querendo comprar a bênção de Deus. Vai lá, se sacrifica, e jejua, e ora. Ele acha que está comprando a bênção. Eu estou me sacrificando pela minha bênção. Eu tenho que pagar meu preço pela bênção. Quem disse que você tem que pagar preço pela bênção, meu irmão? Quem falou isso para você? Quem falou onde está na Bíblia isso? Quem pagou o preço pela nossa bênção se chama Jesus Cristo. Tudo que eu recebo é uma dádiva de Deus, porque Deus é misericordioso. Não há nada que eu faça para receber a bênção de Deus. Ele me dá porque Ele é galardoador. Porque senão a gente começa a comprar a bênção de Deus. Vou pagar o preço da minha bênção. Deus, estou pagando o preço agora. Cadê? Se eu paguei, eu preciso, eu quero. O Senhor está me sendo meu devedor. Deus é devedor da gente. Entende? Se você, por exemplo, agora eu vou jejuar 40 dias, 40 noites, em função da minha bênção. Aí você jejua 40 dias e 40 noites. Aí Deus tem a obrigação de te dar, porque você pagou o preço. No final tem gente que já faz o que a gente pediu. Exatamente. E não é compra. Entendeu? Se eu jejuo, não é para receber. Eu jejuo porque eu não mereço. Quem é devedor de Deus sou eu, não Deus. Ele está me abençoando a cada dia. Eu sou devedor dele. Eu devo a Deus eternamente. Nossas obras são trapos de imundícia. As nossas obras são trapos de imundícia. Não há o que eu possa fazer. Entende? Então, a oferta foi dada. Eu não fiz nada por isso. Só pequei para ter essa oferta aqui. A oferta foi lá, morreu na cruz, me deu vida eterna. E hoje estou em Cristo Jesus. Você também. Amém? Vamos ficar em pé, vamos lá?